Olá, caríssimo estudante, seja muito bem-vindo aqui a mais uma videoaula do História Sem Fronteiras. Eu sou o professor Helder Carneiro e a gente vai falar sobre um tema que é muito importante para você que vai fazer vestibulares, para você que vai fazer o Exame Nacional do Ensino Médio. Olha só, eu vou dar algumas dicas aqui, vamos ver se você acerta qual é o tema, né? Para você ter uma ideia, a figura que nós vamos falar aqui, né? Ou seja, essa importante figura política, ele se tornou um dos líderes mais poderosos da história da Europa. Para você ter uma ideia, o seu governo causou um impacto tão grande na história da França que, segundo o historiador Eric Hobsbawm, as grandes carreiras da vida pública francesa, o exército francês, o funcionalismo público, a educação e o direito, ainda tem aí, pessoal, formas que foram criadas, né, na época em que ele governou. Olha aí o impacto que esse cara causou. Claro que também a sua história é marcada por tragédias, afinal de contas, foram aproximadamente 1,8 milhão de franceses que acabaram morrendo nas chamadas guerras napoleônicas. Bom, agora eu entreguei os pontos, pessoal. Sem sombra de dúvidas, nós vamos falar sobre a era napoleônica, Napoleão Bonaparte. Então, prepara caderno, prepara caneta para as anotações. Olha só, como foi que Napoleão chegou ao poder na França? Essa é a primeira informação que você tem que compreender aí nos seus estudos sobre a era napoleônica. Nós dizemos que a chegada de Napoleão ao poder é marcada pelo que chamamos de o golpe do 18 Brumário, ou seja, 18 de novembro de 1799, Napoleão, ele chegava ao poder a partir de um convite que partiu ali da República Burguesa, o período do Diretório, no finalzinho ali justamente do período conhecido como Revolução Francesa, pessoal. Você sabe que a Revolução Francesa, ela é considerada esse período aí de 10 anos, de 1789 até 1799, inclusive, para alguns historiadores, a chegada de Napoleão marcaria aí o fim, desse período revolucionário. Pois bem, e aí sim, o início da era napoleônica. Muitas vezes já me perguntaram em sala de aula qual a importância de Napoleão Bonaparte para a história. E pessoal, depois de muito ler a respeito, de ler grandes historiadores, inclusive o próprio Eric Hobsbawm, eu cheguei a uma conclusão. Sem sombra de dúvidas, Napoleão foi a figura que tem uma importância, por quê? Porque ele consolidou as conquistas burguesas que foram adquiridas aí na Revolução Francesa. Então, foi essa figura que consolidou, e eu diria mais, ele pegou, essas conquistas e simplesmente propagou para além das fronteiras da França. Então, a sua importância é inegável, tá certo? Como eu disse, para alguns historiadores, a chegada dele marca o fim da Revolução Francesa. Mas, Helder, e como é que a gente vai estudar aí a Era Napoleônica? Pessoal, olha, para fins didáticos, a gente divide geralmente em duas grandes partes, se bem que tem historiador que divide em três, enfim, isso é menos importante, mas quais seriam as duas grandes partes? A primeira, o período do consulado, e a segunda, o período imperial da era napoleônica. Então vamos aqui, tecer alguns comentários sobre cada um desses períodos. É muito importante que você agora preste muita atenção nessas informações. Primeiro, olha, quando Napoleão chegou ao poder, ele chegou como primeiro cônsul, claro. E a partir de então, através de sua habilidade política, e ele era um cara muito habilidoso, ele conseguiu transformar o seu cargo, que era um cargo que teria ali um período de 10 anos de duração, em um cargo vitalício. Olha aí, era ele como primeiro cônsul que praticamente tomava as principais decisões na França. Evidentemente que nesse momento a França ainda estava ali lutando, contra exércitos estrangeiros que tentavam
tentavam invadir para barrar esse espírito revolucionário francês, tá bom? A situação da França não era das melhores. Não se esqueça que a França, ela vem de um período de 10 anos de revolução que virou o país de ponta cabeça. Para você ter uma ideia, do ponto de vista econômico, a situação estava crítica e Napoleão sabia que era preciso fazer algo para recuperar a economia francesa. E o que é que Napoleão faz? Ele cria o Banco da França, ou seja, para poder recuperar a economia, uma instituição bancária, financeira, que tinha o lastro do Estado francês. Então era muito importante isso. Outra coisa, foi Napoleão quem colocou, gente, a França na Revolução Industrial, e isso, sem sombra de dúvidas, vai provocar aí um up, né, enorme na economia. Em pouco tempo, a França, ela consegue realmente desenvolver-se industrialmente de uma forma incrível. Tanto é que ela pretende se tornar aí a maior potência industrial, né, do mundo. Só havia um problema. Para que ela se tornasse a maior potência, ela tinha que ocupar o lugar que já tinha dono naquele momento. E eu estou falando de qual país? A Inglaterra. Vamos já falar que deu treta aí entre França e Inglaterra. Outra coisa importante, gente, que é uma das marcas do período do consulado, é justamente esse momento de conciliação. Napoleão, ele vai buscar reconciliar com todos os setores, inclusive com o setor, né, da nobreza, com a igreja, e a gente vai ter nesse momento aí a volta daqueles que fugiram da França na época da Revolução. Você vai ter aí acordos com a própria igreja. A igreja, ela se torna subordinada ao Estado, é muito importante ressaltar isso, né? Os membros da igreja passam a ser remunerados pelos cofres franceses. Enfim, são características do período do consulado. E aí, se você me perguntasse, Helder, qual foi, digamos assim, a maior realização do período do consulado? O que é que eu tenho que me dedicar com mais atenção sobre, né, esse período? A minha resposta era clara e objetiva. Sem sombra de dúvidas, estude com muito cuidado o Código Civil Napoleônico, pessoal. Esse Código Civil, sem sombra de dúvidas, foi a maior realização. Ele que já começou a ser ali, né, projetado por volta de 1800, se consolida em 1804. E ele tem algumas características que a gente não pode deixar de falar. Por exemplo, depois, evidentemente, né, do direito romano, esse Código Civil Napoleônico, ele é considerado, digamos, acho que a maior referência no direito. Ele consolida praticamente os princípios da burguesia, os princípios do iluminismo no campo jurídico. Esse Código Civil, pessoal, para vocês terem uma ideia, basicamente ele defende uma igualdade entre os indivíduos perante a lei. E eu quero que você, né, escute mais uma vez aqui, ó. Ele defende a igualdade dos indivíduos perante a lei. Eu estou falando de uma igualdade jurídica, uma igualdade no campo das leis. Não estou falando de igualdade econômica e muito menos de igualdade social, tá certo? Cuidado, cuidado. Outra característica, liberdade de trabalho e atenção, a mulher, ela era subordinada ao homem, né, através aí desse Código Civil Napoleônico. Enfim, um documento sem sombra de dúvidas muito importante e que tem aí influência no direito até hoje. Para vocês terem uma ideia, o direito empresarial, né, o direito comercial, ele bebe muito aí do Código Civil Napoleônico, viu, galerinha? Bom, o que é que acontece em 1804? Napoleão, a partir de um plebiscito que ele realiza, percebe que a população realmente o apoia de uma tal forma e que via com bons olhos o início de uma monarquia com ele no poder. E assim, Napoleão, ele
praticamente se autoproclama aí imperador da França. É o início do período imperial. Vale ressaltar aqui, moçada, que o próprio Papa Pio VII, né, foi até Paris, lá na Catedral de Notre-Dame, para a coroação de Napoleão. E ele quebrou o protocolo. Eu acho que todo mundo já ouviu essa história. Simplesmente ele toma das mãos do Papa a coroa e o coloca como, né, quem quisesse passar a ideia de que não haveria ali nenhuma autoridade que fosse maior que a sua. E logo em seguida ele coroa também a sua esposa, né, Josefina, com a coroa na cabeça dela. Enfim, aí nós temos o início do período imperial. Olha só, né, o período imperial retratado aqui nesta obra do pintor oficial de Napoleão Bonaparte, tá certo? Sobre o período imperial, gente, vamos aqui tecer aquelas características mais importantes, até porque você sabe, o objetivo dessa aula é que ela seja rápida, clara e objetiva. Então, o que é importante você saber sobre o período imperial? Primeiro que foi um período de intensa centralização do poder político. Não nos esqueçamos disso. Eu acho que essa foi, digamos, a maior decepção da burguesia, né? Porque a burguesia, quando escolheu Napoleão, eu acho que ela pensava que poderia controlá-lo. Mas é como eu sempre digo aos meus alunos: ninguém controla o incontrolável. Enfim, a burguesia nesse ponto ela quebrou a cara. Napoleão também ele vai aí intensificar lutas contra uma terceira coalizão europeia. Agora, é claro, em virtude muito de suas pretensões aí imperialistas, eu diria. Como eu disse a vocês, Napoleão ele tinha um sonho. Ele queria simplesmente dominar o mundo, né? Digamos assim. Ele queria fazer da França a maior potência industrial da Europa. Mas para isso, é claro, ele vai ter que se degladiar com a Inglaterra, que era o país que ocupava essa posição. Napoleão, como formação militar que tinha, ele, como eu sempre digo, militares pensam como militares. Então, qual era a forma que ele encontrava de destruir aí a Inglaterra? Militarmente, ou seja, guerra. O grande problema é porque quando se fala numa luta entre Inglaterra e França, a gente está falando de um duelo de titãs, porque de um lado você tem a França com um exército extremamente poderoso, praticamente o exército mais poderoso ali da Europa naquele momento, e do outro você tem a Inglaterra com a marinha mais poderosa, ou seja, um verdadeiro duelo de titãs. Gente, por mais que tentasse, Napoleão não conseguia chegar até a Inglaterra, não conseguia mesmo, porque no mar, praticamente os ingleses eram imbatíveis. Foi aí que Napoleão teve uma ideia que você já deve ter lido a respeito. A ideia do bloqueio continental. Eita, professor Helder, eu já ouvi falar desse bloqueio continental, até porque ele tem uma consequência que nos afeta enquanto brasileiros aí na história, né? Na história do Brasil. E que aspecto é esse? Bom, primeiro vamos falar sobre o bloqueio. O bloqueio continental foi um decreto aí de Napoleão que proibia a Europa de comercializar com a Inglaterra. Qualquer país que comercializasse seria invadido pelo poderoso exército francês. Gente, olha, isso provocou aí realmente um grande prejuízo para a França. Aliás, perdão, para a Inglaterra. Evidentemente que a gente sabe muito bem que a Inglaterra ela não quebrou em virtude do bloqueio, mas ela ganhou, né? Nela surgiram inúmeros prejuízos. Os portos ingleses estavam entupidos de mercadorias. Alguns países, inclusive, acabaram aí furando esse bloqueio. A gente tem um exemplo clássico, que é o exemplo de Portugal, o que acabou fazendo com que Napoleão ele simplesmente invadisse vários territórios na França, dentre eles a Península Ibérica. Portugal invadida, a família real portuguesa fez o quê? Fugiu para o Brasil. Mas sobre essa história, você vai ter que assistir a aula da professora Zenaide. Tem uma aula aqui no canal História Sem Fronteiras espetacular sobre a vinda da família real portuguesa
para o Brasil. Assista essa aula que você vai ganhar aí muito mais informação. Enfim, não foi só Portugal. Outro país também, pessoal, outra nação também que acabou furando o bloqueio foi a própria Rússia, tanto que houve aí uma invasão, né, na Rússia e que a França acabou se dando muito mal, muito mal. A gente pode dizer que o bloqueio continental, gente, sem sombra de dúvidas, ele acabou fracassando, né? E, assim, os motivos são vários. Eu vou aqui ressaltar pelo menos os mais importantes. Olha, tinha uma coisa que Napoleão, ele simplesmente não percebeu. E olha que ele era um cara bastante inteligente. Ele não percebeu que mesmo se não existisse a Inglaterra, pessoal, a França sozinha não tinha como suprir a Europa com seus produtos industrializados. E aí o que é que aconteceu? Simplesmente, devido à carência de produtos industrializados, começa a ter aí furo no bloqueio, né? Ou seja, o bloqueio começa a fracassar de vez, sem falar que isso ainda alimentou um mercado negro, o que vai provocar uma alta nos preços assim avassaladoras dos produtos industrializados. Enfim, Napoleão não enxergava isso. Bom, as intervenções aí napoleônicas, evidentemente, acabou também fazendo com que a própria população visse no governo dele algo trágico, ou seja, ele começa a se tornar impopular também, principalmente em virtude do número de mortos, né, diante das guerras que os franceses tinham que travar. Lá na Rússia, você sabe muito bem, a invasão napoleônica na Rússia foi uma tragédia. Por mais que ele conseguisse chegar até Moscou, né, a gente sabe que as perdas foram enormes, até porque faltou de tudo, gente. Faltou, inclusive, né, comida para as tropas. Diante dessa tragédia toda, Napoleão ordena o retorno das tropas. O retorno foi ainda pior, morreu muito mais gente no retorno para a França do que até a chegada a Moscou. Para você ter uma ideia, os russos ainda utilizavam aquelas táticas da terra arrasada, né, destruindo tudo que pudesse aí ajudar o exército inimigo, sem falar no inverno russo, que era extremamente rigoroso e que acabou aí, sem sombra de dúvidas, prejudicando ainda mais o exército francês, tá certo? Para você entender o bloqueio continental, olha só esse mapa, pessoal. Fica aqui evidente que o bloqueio continental, ele simplesmente proibia a Europa de comercializar com a Inglaterra, com a Grã-Bretanha, né, de uma forma geral, tá certo? Tranquilo, pessoal? Para nós finalizarmos aqui essa dica sobre a Era Napoleônica, vamos aqui entender então o desfecho dela. Primeiro, diante da derrota, né, na Rússia, na campanha aí fracassada da Rússia, o exército napoleônico ficou bastante desfalcado. Os inimigos de Napoleão, percebendo disso, eles preparam um contra-ataque. Inglaterra, Áustria, Prússia e Rússia se juntam numa coalizão que em 1814 acabam derrotando Napoleão e ele, é claro, teve que ficar aí em exílio numa ilha do Mediterrâneo, ali a ilha de Elba. Bom, essa ilha não conseguiu prendê-lo aí por muito tempo. Como todos nós sabemos, ele retorna para a França, governa ainda 100 dias, mas cai novamente numa nova coalizão, derrotado em Waterloo. Bom, diante disso, um novo exílio, agora para a ilha de Santa Helena, pessoal, de onde nós sabemos ele não saiu mais vivo. Enfim, essas são as principais informações sobre a Era Napoleônica, pessoal. Eu, inclusive, indico aí, né, algumas leituras importantes sobre o tema. Dê uma olhadinha aí nas obras do Éric Robesbal, que eu confio bastante, tá certo? Pessoal, eu fico por aqui, bons estudos e até a próxima videoaula do História Sem Fronteiras. Tchau, tchau!